A química é louca, é paranormal. Do além, do além. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Ana e hoje nós vamos tratar um pouquinho do assunto de ligações químicas, né? Como que elas ocorrem, quais são os tipos de ligação que existem. E hoje a gente vai focar principalmente, né, na ligação iônica. Então, vou botar aqui para compartilhar a tela. Então, né, o que são ligações químicas? As ligações químicas, elas são interações que acontecem entre os átomos a fim de se tornarem uma molécula ou uma substância, né, básica de um composto, né? Então, existem muitos compostos que existem, que a gente conhece no nosso dia a dia, como, por exemplo, a água, que é uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, o sal de cozinha, né, que é entre o sódio e o cloro, o gás oxigênio, que é uma ligação entre dois átomos de oxigênio. Então, são poucos exemplos de muitos que existem no nosso dia a dia, né? Então, existem três tipos de ligações, né? As covalente, metálica e iônica. E por que eles fazem essas ligações químicas, né? A finalidade dos átomos fazerem ligação química é que eles buscam, através dessas ligações, se estabilizar eletronicamente, né? Mas como é que eles podem se estabilizar eletronicamente, né? É tendo a última camada completa. Quando a gente estuda lá a tabela periódica, a gente vê que quando a gente faz a distribuição, nem todos vão ter a última camada completa, né? O que é ter a última camada completa? É ter a camada completa com 8 elétrons ou ainda com 2, né? Existem casos específicos, né, que são estáveis com apenas 2 elétrons. Quais são o único grupo da nossa tabela que são consideráveis estáveis? Né? Os gases nobres, né? Então, os átomos, eles buscam se estabilizar eletronicamente, né? Eles querem em busca de completar a sua última camada e dessa maneira se estabilizar, né? Se ligando com outro átomo, buscando quem como inspiração? Os gases nobres, né? Então, eles querem chegar nessa mesma estabilidade que os gases nobres, né? E isso que é o que a gente chama de teoria do octeto, né? De chegar a 8 elétrons, né? Embora ainda exista átomos que se estabilizem com 2, né? A gente chama de teoria do octeto. Então, né, eu já falei para vocês, né, que a última camada é a mesma coisa que camada de valência. Então, sempre que vocês ouvirem o termo camada de valência, estamos falando da última camada eletrônica do átomo, né? Então, o átomo ele vai ser considerado estável quando ele apresentar 8 ou 2 elétrons na última camada. Então, para que isso aconteça, o que eles vão ter que fazer dentro das ligações químicas? Ou eles vão doar elétrons, ou eles vão receber elétrons, ou ainda eles vão compartilhar os elétrons, né? Na sua camada mais externa, né? Na camada de valência. E assim eles vão, né, através das ligações, obter, né, caráter iônico, covalente e metálico. Então, né, a primeira que a gente vai falar é a ligação iônica. O próprio nome já diz, né? O que o nome nos lembra, né? Iônica, ela nos lembra, ó, ao quê? A íons. E quem que são os nossos íons, né? Nossos íons são os ânions, essas letras ficam horríveis aqui. E os cátions. E o que são ânions e cátions? Ânions são aqueles átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. E quando eles ganham elétrons, eles ficam com carga elétrica negativa. E quando os cátions, eles perdem elétrons, eles ficam com carga elétrica positiva, né? Então, o próprio nome já nos remete a isso, né? Íons, né? Ou seja, um átomo vai querer ganhar e o outro vai querer perder elétron.
Então, é o tipo de ligação que está baseada na atração da eletrostática, né? Entre cargas opostas. Então, se é entre cargas opostas, vai acontecer entre quem? Entre metais e ametais, ou ainda entre metais e hidrogênio, né? Então, nesse tipo de ligação, os metais eles vão tender, né, a ter a tendência de perder elétrons, se transformando em cátions, e os ametais ou o hidrogênio, eles vão ganhar elétrons e vão ficar com carga elétrica negativa, vão se tornar ânions. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de dois átomos, onde este átomo está doando o seu elétron para este átomo. Então, né, metal que tem menos 4 elétrons na camada de valência, eles vão doar elétrons. E os ametais, né, com mais de 4 elétrons, vão receber. Por que isso, né? Porque é muito mais fácil o metal que tem, por exemplo, 3 elétrons, ele perder do que ele ganhar 5, porque ele vai precisar de 5 elétrons para ganhar, né? Então ia precisar ganhar muitos elétrons. Então é muito mais fácil ele perder esse pouquinho do que ganhar muito. Mesma coisa um ametal, um ametal que tem 7 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil para ele ganhar um elétron do que perder esses 7 elétrons, né? Então aqui eu mostrei, né, a representação da tabela para lembrar vocês quem são os metais, né? Nós temos metais aqui na família 1 e 2A, e nós temos também alguns na 3A, com exceção do boro, né? Os outros da 3A, né, são metais. E aí nós temos ainda os ametais, que está separado aqui por essa amarelinho, que eu acho que não dava para ver muito bem, mas aí eu estou separando aqui. Então, esses aqui são os ametais, né, tirando os gases nobres. São os ametais, né? Os que têm tendência de ganhar elétrons. Tá. Então, né, nós ainda temos o que a gente conhece como estrutura de Lewis, né? Sempre quando a gente fala em estrutura de Lewis, a gente está falando em representar os elétrons da camada de valência dos átomos e íons, né? Ou seja, quando a gente vê um exercício que está pedindo para a gente fazer a estrutura segundo Lewis, é porque ele está pedindo para que a gente demonstre essa ligação através dos elétrons, né? Por exemplo, nós temos aqui o sódio, a gente representou um elétron, ele está na família 1A, então ele vai ter um elétron na camada de valência, e a gente representa os elétrons através de bolinhas. E aí nós temos o cloro, que está na família 7A, né? Nós fizemos 7 bolinhas representando esses elétrons. E a gente botou uma flechinha, né, indicando que o elétron do átomo de sódio está indo para o átomo de cloro. Tudo bem? Então, isso que é estrutura de Lewis. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Nós temos o sódio e o cloro. A gente sabe que a última camada dele vai ter um elétron e a do cloro 7. Em teoria, eu já falei para vocês que, quando a gente olha na tabela periódica e a gente vê a família que ele pertence, o número da família vai indicar o elétron que ele vai ter na última camada. Então a gente já sabe, né? Se tem um elétron, ele vai perder um elétron. Se tem 2 elétrons, vai perder 2 elétrons. Se tem 7 elétrons, vai ganhar um elétron. Isso tudo a gente já sabe na teoria. Mas, para vocês visualizarem bem, o que vocês podem fazer? Fazer a distribuição eletrônica. Porque o que acontece? O cloro, a gente consegue enxergar que ele precisa de um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Agora, o sódio, tá, a gente sabe que ele tem que perder um elétron. Mas por que ele tem que perder um elétron? Ele vai ficar com 8 elétrons se ele perdesse um elétron? Então, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer aqui a distribuição para vocês, ou tentar pelo menos. 2S2.
Vamos botar aqui. Ah, esqueci de botar aqui. Tá, ó. Tá. Vamos olhar primeiro para o sódio. Ó, esse aqui é o diagrama de a distribuição segundo Linus Pauling. Então, o número que indica aqui na frente indica a camada eletrônica, né? Então, todos que pertencem à mesma camada, a gente soma os elétrons em cima. Por exemplo, nós só temos aqui uma única camada, a camada K, que cabe 2 elétrons. Beleza? Agora, nós temos dois que estão na camada, dois subníveis de uma mesma camada, que é o 2s2 e o 2p6. Eles pertencem à mesma camada, a camada L. Então, quando a gente soma os elétrons de cima, vai dar os elétrons que ele tem na camada, que é 8 elétrons. E na última camada, que é a camada KLM, ele tem 1 elétron. Então, quando ele perde esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. Mesma coisa o cloro, ó, ele tem 1 elétron na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e na terceira e última camada ele tem 7 elétrons. Então, ele precisa ganhar 1 elétron para ficar com 8 na camada. Tudo bem? Então, vocês podem fazer a distribuição para conseguir visualizar melhor, ou, né, vocês automaticamente já podem, né, ver pela família que eles pertencem, né? A gente sabe que o sódio pertence à família 1A, ele tem 1 elétron de uma camada, logo, ele vai ter tendência a perder esse elétron. Então, como ele tem tendência a perder 1 elétron, ele fica com a carga mais 1, e o cloro que quer ganhar fica com... Opa! Menos 7, ótimo, menos 1. Ó, magnésio e cloro. Magnésio, ele pertence à segunda família. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro a gente já viu que tem 7 elétrons. Então, o cloro ele quer ganhar e o magnésio quer perder esses 2. Então, o que a gente vai fazer? O magnésio tem 1 elétron aqui. O cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o magnésio ele vai doar 1 elétron para o cloro. Ele pode doar esse outro elétron para o mesmo cloro? Claro que não, né? Porque se ele for doar mais 1 elétron para o mesmo cloro, o cloro já não vai ficar com 8 elétrons, ele vai ficar com 9. Então, ele não vai ficar estável. Então, o que acontece? O cloro vai fazer o quê? Vai chamar, digamos assim, o irmão gêmeo dele, né? Um outro cloro, para que o magnésio ele possa doar esse outro elétron que falta. E assim todo mundo sai feliz, todo mundo sai estável, todo mundo sai ganhando, né? O magnésio perdeu os 2 elétrons que ele precisava, o cloro ganhou os elétrons que ele precisava. Tudo bem? Então, agora eu vou ensinar vocês, né, a construção de fórmulas químicas, né? Como é que a gente constrói a fórmula de uma ligação iônica, né? Então, para construir, tá, a gente deve fazer o quê? Sempre a gente vai escrever primeiro o cátion e depois o ânion. A gente tem que determinar a carga do cátion. O que é determinar a carga? É saber se ele vai perder 2 elétrons, perder 3, ganha 1, ganha 2.
Isso quer determinar a carga do cátion e do ânion, no caso que eu já falei dos dois exemplos. E depois a gente pode cruzar essas cargas de forma que a carga do cátion vai ser o índice atômico do ânion e vice-versa, né? Como assim? Vou mostrar para vocês. Ó, alumínio e bromo. Bromo, ele tá na família 7A. Ele tem um elétron na camada de valência. O alumínio, ele tá na 3A. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, o que a gente vai fazer? Ó. Então, a gente sabe que o alumínio... Vou fazer aqui de novo. Se ele tem 3 elétrons, ele fica 3 mais. O bromo, ele vai na frente ou ele vai atrás? Lembrando que a gente coloca sempre o cátion na frente na fórmula e o ânion depois, né? Então, o bromo, como ele vai ganhar, ele é um ânion. Então, ele fica depois do alumínio. Então, ele tem carga menos 1. Então, a gente pode cruzar esse, vai ser o índice do alumínio, e esse vai ser o índice do bromo. Então, a fórmula dessa molécula fica AlBr BR3. Então, essa é a fórmula molecular desse composto. Porque um alumínio vai precisar se ligar a 3 bromos para conseguir ficar estável todo mundo e todo mundo sair feliz, né? Porque o alumínio ele precisa se livrar dos 3 elétrons, o bromo ele precisa de 1. Então, o alumínio ele não pode dar os 3 elétrons para apenas um único bromo. Então, ele vai dar 1 elétron para cada bromo. Ó, magnésio e hidrogênio. Magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele pertence à família 2A. O hidrogênio, 1 elétron na camada de valência. Então, ele quer ganhar 1 elétron, porque ele fica estável seguindo o hélio, que é estável com 2 elétrons. Então, o magnésio precisa perder, ele vai ser o cátion, ele vai na frente, né? Ó. O hidrogênio precisa ganhar, a carga dele fica menos 1. Logo, o índice do magnésio é 1. Quando o índice é 1, a gente não precisa mostrar, né? Fica subentendido que só tem 1. E o hidrogênio, né? Como o magnésio precisa perder 2 elétrons, então nós vamos ter 2 hidrogênios. Essa carga aqui vai ser o índice do hidrogênio. Então, o magnésio vai se ligar a 2 hidrogênios, porque ele precisa se livrar de 2 elétrons, e ele não pode doar 2 elétrons para o mesmo hidrogênio, porque senão esse hidrogênio vai ficar com 3 elétrons e não fica estável, né? Não vai se estabilizar. E por último, né, para mostrar um pouquinho das características dos compostos iônicos, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, eles não conduzem corrente elétrica, eles possuem alta temperatura de fusão e ebulição, são duros e quebradiços, oferecem muita resistência à dilatação e, em geral, eles são solúveis em água. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui. A ideia é que a gente, né, entenda um pouquinho mais de ligações. Então, hoje a gente viu as ligações iônicas, né? No futuro a gente vai ver as covalência e a metálica. Então, eu espero que vocês tenham conseguido, né, entender um pouquinho. Ficamos por aqui e era isso. Tchau, tchau! Now the world